Que satisfação ter você aqui em nosso canal, e eu tenho duas coisas para lhe pedir. A primeira é que você se inscreva no nosso canal, e a segunda coisa é que você ative o sininho para que você possa receber as próximas pregações que serão adicionadas aqui, nesse mesmo canal. Gente, gere expectativa no seu coração, porque a partir de agora você vai escutar e receber uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu. Que Deus te abençoe. Quarta-feira da semana passada, o Rodrigo, um dos meninos aqui da igreja, trouxe uma palavra muito especial, muito. Ele pregou sobre o texto da pesca maravilhosa. Arrebentou a boca do balão. Guardei muita coisa. Eu não sei se já foi publicado no YouTube a pregação. Se for, assista. Se não for, espere que vai ser. Então, gente, lindo. E eu conversava com eles, os meninos que pregam aqui na igreja. Eu disse: Deus tem movido o meu coração a algo. Eu preciso da ajuda de vocês. Até o final de junho, o último dia de junho é um domingo, dia 30. Nós vamos pregar sobre algo específico, tanto eu como vocês. E aí a gente sentou, conversou, abriu o coração, olhou os textos da Bíblia, eu com eles, e ali a gente foi conversando, sonhando, separando um monte de coisa. Sexta-feira a gente quase não sai daqui, separando, orando, e nós vamos conversar sobre milagres que apontam para a provisão de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Então na quarta-feira o Rodrigo já largou a pesca maravilhosa. Hoje nós vamos continuar. Quarta-feira tem mais, domingo que vem tem mais, e assim nós seguimos até o último dia desse mês. E aí nos domingos, aproveitando tudo isso, nós transformamos esses textos numa série. E o tema da série é: eu só sei que foi assim. Existem coisas na vida de quem ama a Deus, existem coisas na vida de quem é crente que são inexplicáveis. Não tem como explicar. Eu já estou caminhando com o Senhor, chegando a 19 anos, caminhando com o Senhor. E gente, eu já vi tanta coisa que Deus fez, que se eu falar para você, mesmo você sendo crente, talvez você duvide. Mas eu já vi Deus fazer tanta coisa num culto, ou numa vigília, num retiro, tanta coisa. Esses dias, dia 12 de junho, o filho de um casal muito amigo nosso, ele celebrou 15 anos, aniversário dele, de 15 anos. São amigos pessoais e íntimos. Ele tem 1 ano a mais do que Maria, minha filha. Na época a igreja era pequena lá em Mossoró, então a gente era muito perto um do outro. E por que eu estou falando dessa situação? Porque a mãe dele, ela até hoje não pode ter filho. Diagnosticada, você já imaginou? A pastora Andressa e Vogel, eles não podem ter filhos. E eu fico encantado quando eu vejo eles. Por quê? Porque eu e Luciana, nós tivemos o privilégio de estar no culto em que uma pastora de Recife liberou uma palavra sobre a vida dela, dizendo assim: daqui a 1 ano você vai estar com um filho no colo. Eu estava no dia do culto, nós choramos juntos nesse culto. E depois de 1 ano, Luquinhas nasceu. E no dia que ele nasceu, eu estava no hospital com o Vogel. Nós celebramos juntos a chegada dele, foto, vídeo, tudo juntos. E hoje, podendo contemplar o meninão com 15 anos e olhando para trás, e sabendo que até hoje ela não teve mais filho, porque ela não pode ter. Milagre de Deus, coisas que são difíceis de serem explicadas. E aí, como eu não sei explicar geneticamente, eu só sei que foi assim. Deus fez coisas na minha vida que só eu posso confirmar para você. Você pode olhar e dizer assim: que conversa é essa? Você orar num dia, Deus responder no outro, que história é essa? Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que já viveu esse tipo de experiência.
que se você for explicar, o povo vai dizer que você é louco, que é conversa sua, que você está tentando convencer alguém de alguma coisa. Por quê? Porque milagre não se explica, se vive. O que Deus tem para fazer na sua vida não é para você explicar, é para você testemunhar, apenas isso, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer: não tem cabimento. Como pode alguém ser diagnosticado dessa forma e de repente Deus fazer um milagre e os exames apontarem outra coisa diferente? Eu não sei, irmão, eu só sei que foi assim. Deus quis fazer, Ele fez. Existem histórias na nossa vida até hoje que são construídas dessa forma, e é sobre isso que nós vamos conversar ao longo desses últimos dias de junho. Hoje nós vamos conversar sobre João capítulo de número 6, e eu espero que Deus fale muito ao seu coração, e é por isso que eu vou pedir que você feche os seus olhos e peça a Deus e diga: Deus, fala comigo, fala o meu coração, ora aí comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor, e não só abrir, mas pedir ao Senhor que fale conosco, que a Tua palavra chegue à nossa vida, que a Tua palavra ela se esconda dentro do nosso interior, Pai, que o Senhor possa trazer uma revelação da Tua palavra sobre o nosso coração. Nós queremos, Senhor, de fato experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na noite de hoje, acreditando que o Senhor está conosco aqui, que o Senhor está conosco em cada canção, em cada louvor, em cada ministração. E eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra, que é como uma espada que consegue penetrar a nossa alma, há de ser revelada ao nosso coração hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você crê, querido, diga amém. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga: se prepare, Deus tem algo para a sua vida hoje. Provisão. Você já parou para pensar sobre o que significa provisão? A provisão de Deus sobre a sua vida. Provisão, quando vamos olhar no dicionário, nós vamos conseguir perceber que a palavra provisão significa ato ou efeito de prover, provimento, abastecimento ou fornecimento. Quando chamamos Deus de Jeová Jirê, nós estamos chamando de o Deus que provê, da provisão. É aquele que consegue trazer existência ao que não existe sobre a sua vida. Mas para experimentar provisão é necessário passar por alguns processos, e esses processos são vistos na Bíblia. Então, em nome de Jesus, se Deus aquece o nosso coração quanto a esse tema, é porque Ele quer trazer provisão sobre a sua vida. Provisão não é só recurso financeiro, provisão é saúde também, é cura. Provisão é porta que é aberta, provisão é um novo tempo. Então nós cremos como igreja que Deus tem um tempo de provisão sobre a nossa vida ao longo desse resto de mês de junho. Então, se você crê no Deus da provisão, diga amém. Amém. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga: acorde, irmão, senão o pastor vai desligar o ar. Não, ele vai desligar o ar, eu não é? Vai ficar todo mundo no calor aqui dentro e todo mundo acorda. Acorda, porque o Deus da provisão está aqui, irmão. E quando o Deus da provisão está, milagres podem acontecer, para a honra e para a glória do nome dEle. Nós acabamos de cantar músicas tão profundas, que movem o nosso coração, mais perto do monte, mais perto da morte. O medo quer nos parar, e aí você cantou dizendo o quê? Deus, me tira o medo. Me tire o medo, porque eu quero viver algo melhor. Eu quero viver algo maior, eu quero viver o extraordinário. E gente, só vive o extraordinário aqueles que têm coragem de viver. Crente medroso não vive não, viu? Crente medroso vê, fica desconfiado, olhando de longe. Eu não sei se esse negócio é mesmo para mim. Eu não sei se essa palavra é para mim. Eu acho que é para quem está aqui do lado aqui, não é para mim. Rapaz, se fulano tivesse vindo hoje para a igreja, tinha dado certo. Não é você não. Olha aí de novo para a pessoa que está do seu lado e diga: ei. Eu ia dizer um negócio, mas não vou dizer não. Vou respeitar, porque a Luciana está ali olhando para mim desconfiado. Então diga só isso, diga: ei, prepare seu coração. Não é com quem faltou, é com você, irmão. É com você. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 6, a partir do versículo de número 1.
Olha só a história desse milagre. João capítulo 6, verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isso significa para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos cheios com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para outro monte. Ore aí comigo, agradecendo a Deus a leitura da palavra. Pai, obrigado pela leitura da tua santa palavra, Senhor. Nos submetemos a ela, reconhecemos as nossas fragilidades diante da tua palavra. O Senhor sabe quem somos e a tua palavra diz quem somos. Então, Senhor, faz a tua obra nessa noite, traz a tua palavra nessa noite. Senhor, eu preciso da tua palavra, esse povo precisa da tua palavra. Senhor, ninguém aqui quer perder tempo, não, escutando um belo discurso. Quem está aqui quer escutar a tua palavra. Então, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Milagres que apontam para a provisão. Querido e querida, como é que se explica uma multidão de 5.000 homens? Praticamente quase todo mundo que estuda a Bíblia vai concordar que existiam aproximadamente 20.000 pessoas. Se você leva em consideração que eram homens casados e com filhos, a média de família aqui era entre 7 a 9 crianças por família. O povo gostava de fazer menino. Então imagine só. Vamos arredondar, vamos concordar com os estudiosos: 20.000 pessoas. Como explicar que 5 pães e 2 peixes conseguiram alimentar 20.000 pessoas? Se você não ama a Bíblia, se você não ama Deus, você não vai acreditar nunca nisso. Como eu acredito, não estou aqui para lhe convencer disso, eu só sei que foi assim. Jesus fez. Jesus olhou, pegou o pão, deu graças, e o pão começou a se multiplicar. Daqui a pouco de 5 foi para 10, de 10 foi para 20 pães, daqui a pouco tem 100, daqui a pouco tem 500, e os discípulos só entregando o povo e gerando pão lá atrás, e toma entregar o povo, e o povo sendo abençoado. Eu sei que foi assim, eu acredito que foi assim. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que foi assim. Esse foi o milagre mais bem registrado na Bíblia. Nenhum outro milagre foi tão bem registrado, tão bem escrito como esse foi. Todos os evangelistas decidiram escrever sobre ele, todos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram e narraram a mesma história.
a mesma. Cada um dando detalhes específicos. E aí depois de 20 anos aproximadamente, que esse milagre tinha acontecido, que essas cartas já estavam rolando no meio do povo, é que João, velho, ainda se lembra e decide escrever também. Olhe como foi importante esse milagre para essas pessoas. Foi tão importante que eles decidiram escrever. Você vai encontrar nos 4 evangelhos, Mateus capítulo 14, do 13 ao 21, Marcos capítulo 6, do 30 ao 44, Lucas capítulo 9, do verso 10 ao verso 17, e João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. São 4 histórias, contadas por 4 pessoas diferentes, mas que estavam lá e viram. Foi um milagre que teve mais testemunhas, porque nenhum outro milagre tinha cerca de 20 mil pessoas assistindo e usufruindo do milagre. Foi gente demais que viu. É por isso que esse milagre, ele ganha essa proporção de importância. Um milagre de provisão gigantesca. Um milagre que abençoou uma multidão e não só uma família. Mas a história vai contar que aconteceram algumas coisas. E é desses acontecimentos que nós precisamos dar lições. A palavra fala que Jesus vem numa jornada. E aí vamos seguir firme para a gente terminar bem. Jesus vem numa jornada. E talvez você venha nessa jornada. Uma jornada, gente, pegada. Uma jornada de muito trabalho. Os discípulos, vocês sabem disso, andavam com Jesus. Eles não tinham onde dormir. Eles armavam um acampamento e dormiam na terra, meu amigo. Pareciam soldados em um exército. Ora estavam numa cidade, depois estavam em outra, e Jesus pregava, e Jesus curava pessoas. Daqui a pouco Jesus expulsava um demônio, e os discípulos ali, correndo de um lado para o outro junto com Jesus. Fisicamente os discípulos estavam chegando ao seu limite. Mas para piorar um pouquinho mais, eles recebem uma notícia que praticamente desestabiliza todo mundo. Alguém chega e diz assim: João Batista foi morto. João Batista era um expoente da época, primo de Jesus, o profeta, aquele que foi levantado para abrir o caminho e preparar o caminho para o mestre chegar. E agora chega a notícia que ele foi morto, assassinado. Ou seja, um povo que já estava cansado fisicamente, agora emocionalmente também. Se fizeram com João Batista, vão fazer conosco. Jesus, olhando tudo isso, ele olha para a multidão, ele prega para a multidão. A palavra diz que Jesus, ele pregou para essa multidão, ele curou enfermos, ele olhou para essa multidão como ovelhas que não tinham pastor. Mas quando ele olhou para os seus discípulos e viu os seus discípulos abatidos, ele olha e diz assim: gente, vamos para o outro lado do mar, o lago de Tiberíades. Vamos passar ele. Vamos ter um tempo de descanso. E eles vão para o outro lado da margem, um lugar deserto, gentílico, sabe, para dar uma pausa um pouquinho. Só que aí vem a surpresa, quando eles chegam lá, a multidão, gente, eu não sei como, chega antes que Jesus e os discípulos. Antes. E aí a palavra fala que quando eles chegam, que Jesus olha e vê aquela multidão, ele olha para Filipe, um dos discípulos, e diz assim: Filipe, e aí? Como vamos alimentar essa multidão? E a palavra fala que Filipe olha para Jesus e diz o quê? Jesus, se a gente tivesse aqui 200 denários, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Se a gente tivesse aqui 200 denários, não seria o suficiente para comprar pão e dar pelo menos um pedaço a uma pessoa. Então Jesus, mande o povo ir embora. Os discípulos tomaram uma decisão, e a decisão diante da multidão foi mandar o povo embora. Mas a palavra fala que Jesus toma uma outra decisão. E Jesus, de forma, gente, engraçada, que Jesus é engraçado. Enquanto os discípulos, os 12, diz assim: Jesus, aqui não tem nada,
A gente nem tem dinheiro e nem tem onde comprar nada aqui, manda o povo embora. Jesus olha para os discípulos e diz assim: não, deem vocês mesmos de comer. Eita, gente, olha só, você tem um problemão, você tem uma multidão com fome, você não tem nada em sua mão, e Jesus olha para você e manda você mesmo dar de comer. E a palavra fala que Jesus diz isso a Filipe, sabendo o que ia fazer. Ele perguntou sabendo do que ele ia fazer. Irmão, quando a gente fala de provisão, quando nós falamos de experiências com Deus, quando nós falamos de necessidades, de desafios, de avançar diante de Deus, diante dos propósitos de Deus, deixa eu lhe perguntar uma coisa, ou melhor, deixa eu trazer um questionamento à sua mente. Será que Jesus não já perguntou a você? E aí, como é que a gente vai fazer? Como você vai resolver isso? Como é que você vai tratar essa situação na sua casa? Como é que esse recurso vai chegar para você quitar esse problema? Como é? E talvez a resposta que você tenha dado a Jesus é: Jesus, não dá. Não dá mais. É melhor desistir. É melhor abrir mão. É melhor mandar a multidão embora. Irmão, em nome de Jesus, isso é tão sério que eu estou falando. Espiritualmente isso é tão grandioso, porque tem muito crente que já perdeu bênção, porque pediu a Jesus que afastasse dele. Jesus está querendo aproximar você da provisão, aproximar você do milagre, e você, por falta de fé, dizendo a Jesus: Jesus, manda embora, tire da minha vida, afaste isso de mim. Eu não tenho condição. Eu não tenho condição de comprar, eu não tenho condição de investir, eu não tenho condição de viver, eu não tenho mais condição de crer. Então Jesus, tira isso da minha vida. Foi isso que Filipe pediu. Ah, gente, você foi chamado não para viver coisas pequenas com o Senhor, mas para viver coisas grandes. O que Deus tem para a sua vida, irmão, não é só para você, mas é para abençoar pessoas. Deixa eu trazer uma palavra para a sua vida. Deixa eu trazer uma palavra para essa igreja aqui, o qual eu sou pastor há 7 anos. Deus tem nos chamado para alimentar multidões. Multidões, irmãos. Deus conta comigo e com você nesse propósito. O que Deus tem feito aqui é difícil de ser explicado. O que podemos dizer? Eu só sei que está sendo assim. Não é sobre um espaço novo, não é sobre uma igreja nova, um templo novo, mas é sobre o que Deus tem feito. Você já sonhou com isso? Você já pensou nisso? Que daqui a pouco você vai estar cultuando ao Senhor num lugar para 1.300 lugares, num lugar para 1.300 pessoas. Por que Deus está fazendo isso? Porque existe uma multidão para ser alimentada. E quem tem esse alimento? Eu e você. Somos nós que temos que alimentar. Ou você acha que quem está lá fora nesse momento está conseguindo saciar a fome da alma? Aonde, gente? Aonde? Quem é que sacia a fome da alma tomando uma garrafa de cerveja? Aonde? Fumando um cigarro? Onde? Se envolvendo com uma mulher, outra. Aonde? Me diga. Me diga a história de alguém bem sucedido que alimentou a sua alma dessa forma. O povo está morrendo de fome espiritual, gente. E Deus nos levantou para alimentar essas pessoas. Se hoje Deus me pergunta: e aí? Como é que vai ser? Para pagar um prédio? Como é que vai ser para comprar um som novo? Como é que vai ser para comprar uma iluminação nova? Como é que vai ser para montar todo um ministério infantil? Gente, o ministério infantil vai ser para umas 300 crianças. Agora não, certo? Escuta o que eu estou dizendo. Agora não, que agora já está demais também, já estão bagunçando. Agora não. Mas quando a gente se mudar para lá, aí pode fazer menino. Arrocha.
Lá vai ter espaço para os meninos tudo. Agora não, agora já tem buchudo demais, é um atrás da outra. Segure, diga: meu amor, vamos dar uma segurada aqui. Quando for para a igreja nova, a gente faz mais, porque lá vai ter espaço. Já imaginou isso, gente? É uma creche, é ou não é? Oxi, 300 crianças sendo abençoadas por culto, já pensou? Um bairro sendo alcançado. Seu amigo agora que está aí, ó, pensando em ir para uma festa, daqui a pouco está chorando lá: ai, eu quero Jesus. Por quê? Porque lá vai ter comida para saciar a fome. Eu não posso ser tão covarde e dizer assim: é, Deus, é melhor mandar a multidão embora. Manda embora porque eu não sei como é que a gente vai fazer, então manda embora. Não, eu preciso crer que o Deus que me chamou é o Deus que provê todas as coisas, é o Deus que traz da provisão dele todos os dias da nossa vida. Então guarda aí, em nome de Jesus. A primeira coisa: antes do milagre da provisão, os céus esperam uma resposta do seu coração. Qual a resposta que você tem dado? O que foi que o nosso irmão Felipe falou? Manda embora porque a gente não tem dinheiro. Que resposta você tem dado aos céus diante daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, sobre a sua história? Gente, é tão complexo você caminhar, sabe, com o coração desviado do foco daquilo que Deus tem apresentado. Não é sobre o que temos nas mãos, é sobre o que Deus vai fazer. Então, em nome de Jesus, hoje, quando a palavra do Senhor chega sobre a sua vida, como é que você recebe ela no seu coração? Como anda? Qual é a resposta que você tem dado? Será que hoje a igreja está cheia de pessoas como Felipe, como André? Não, Senhor, manda o povo embora. Não, Jesus, olha, tem esse meninozinho aqui, mas ele só tem 5 pães e 2 peixes. Isso aqui não é nada para ninguém. Não é nada. Então é melhor, Senhor, manda o povo embora. Manda embora. Será que essa é a nossa resposta diante daquilo que Deus tem feito na sua casa, diante do que Deus tem feito na sua vida? Em nome de Jesus, prepara o teu coração. A segunda coisa: não despreze o que você tem em suas mãos, porque é daí que acontecerá o milagre da provisão. Você tem alguma coisa? Alguma coisa você tem na sua mão, meu querido. Alguma coisa você tem. Alguma coisa. Só não me diga que você não tem nada. Alguma coisa você tem. O problema é que nós desprezamos o que temos. Desprezamos. A palavra do Senhor fala que André, irmão de Pedro, achou um menino no meio do povo e levou para Jesus. Chegou no meio dos discípulos e chegou na frente de Jesus. Jesus, aqui, eu achei esse menino. Esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Aí vem uma informação que eu creio que seja importante ser dita, porque João, diferentemente dos outros que escreveram, ele faz questão de dizer o tipo de alimento. Ele faz questão de dizer que os 5 pães eram de cevada, e que os 2 peixes não eram peixes, eram peixinhos. E quando você vai buscar de forma etimológica a palavra que foi colocada em grego e depois você traduz para o português, você vai conseguir perceber que o pão de cevada na época não era de trigo. A cevada era um grão inferior. Quem comia comida conservada, feito de cevada desse grão, eram animais. As pessoas que tinham mais condição comiam pão do trigo. Isso mostra que aquele meninozinho era um menino muito pobre. E a expressão peixe no Novo Testamento, ela é vista de 3 formas. Você tem a pesca maravilhosa, onde uma grande quantidade de peixe foi pega. Mas você tem também Pedro, no final do Evangelho de Lucas, depois que ele decide abandonar tudo, sabe? Negou Jesus, disse que ia voltar a pescar,
O filme se repete. Ele foi, passou a noite todinha, não pescou nada. Aí Jesus, já ressuscitado, aparece e diz assim: ó, lança aí de novo. E aí a palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas que eles pescaram 153 grandes peixes. Peixes grandes. Mas aí no Evangelho de João é a única vez que você vai perceber a palavra peixe no diminutivo em grego. Isso provavelmente significa que esse peixe aqui para nós, eu não sei para o povo do resto do país, né? Do sul ou do sudeste, mas aqui para nós, do nordeste, a gente sabe muito bem o que é isso, porque eu acho que você, assim como eu, gosta. Esses peixinhos, piaba. Só quem gosta de piaba assada, diga amém. Irmãos, se o maná fosse aquilo ali, ei, meu Deus, um cuscuz com as piabinhas e um suco, irmãos, de caju, gelado, acabou, irmão. Para você pecar é ligeiro, muito ligeiro. Você come Deus afaste de mim. Isso aqui, você peca, irmão. Daqui a pouco você... Peixinho. O menino tinha 5 pães, feito de um produto que era só servia para fazer comida para animais. E os 2 peixes que o menino tinha, não era nem uma tilápia gorda, era 2 piabinha. É por isso que André olhou para Jesus e disse assim: Jesus, mas isso aqui não é nada. Ele desprezou, mas talvez ele desprezou porque ele olhou e disse assim: eu não como esse pão. Eu não como esse pão. Imagine para alimentar 20.000 pessoas. Então, irmão, não despreze em nome de Jesus o que você tem nas mãos, porque você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa que você não pode desprezar. E é com o que você tem que Deus vai prover, que Deus vai trazer a realidade. Se você é casado e está aqui, você tem algo na sua mão, você tem sua esposa. Não despreze ela. Não despreze seu marido. É dele que vai vir a provisão, o milagre da provisão que Deus vai fazer. Você tem alguma coisa. Você tem. Em nome de Jesus, não despreze os seus filhos. Está vendo como não é só dinheiro? Não despreze. Não despreze o tempo, não despreze o investimento, não despreze, irmão. Tem crente desprezando demais. Demais. Você imagina que se você investir, sabe, se o seu filho, esse menininho que tem 5 pães e 2 peixinhos, isso significa que no futuro Deus vai usar ele para alimentar multidões. É o meu filho, ou melhor, as minhas filhas e os seus. Não podemos brincar com coisas espirituais, irmãos. Não, hoje eu não vou para a igreja não, vou ficar em casa. Fazendo o quê? Assistindo novela. Não, hoje eu não vou para a igreja não, por quê? Não, porque eu vou para o parque. Miséria, você tem 5 dias da semana para ir para o parque. Só tem culto quarta e domingo. Tem que ser na quarta, infeliz. Tem que ser no domingo, tem que ser hoje. Vai no outro dia, no dia que não tem GC, vai na segunda. Mas não, o espiritual tem que ir, ainda é crente. Vixe, é crente demais. Aleluia. Oh meu Deus. Pastor da roda gigante, eu quase vi os céus abertos. Crentes, se converta, meu irmão. Vamos se converter. Jesus está voltando. Tem provisão para a sua vida. Tem provisão na vida dos seus filhos. Invista em nome de Jesus. Entretenimento é investimento também. A gente precisa sair, tomar um banho de piscina, levar as crianças para brincar, mas não tem melhor investimento para os nossos filhos do que na casa do Senhor. É aqui que nós queremos que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles se casem, que eles formem família. É aqui, irmãos. Luciana tem jeitão dela, mas pior que ela está certa mesmo. Eu não faço isso que ela faz não, mas ela está certa.
Luciana, desde então, ela ora pelos os maridos das meninas. Já pensou nisso? Eu nunca orei por isso. Tenho que confessar, nunca orei. Mas ela ora e ela está certa. Deus abençoe, Senhor, que sejam 2 anjos. Que nem meu marido, porque para aguentar ler as 3 é uma luta. Deus abençoe. Senhor, abençoa mais um marido de Juju. Do que... Aí pronto, vai orando. Ela começa a orar, vai orando. Mas ela está certa. Está certíssima, irmãos. É investimento de estar na casa do Senhor, investindo neles. Mas não, despreza os filhos, despreza a esposa, despreza o marido, despreza o trabalho que Deus lhe deu. Não, que murmura, reclama, sabe, fica se maldizendo. Irmão, Deus vai lhe fazer prosperar. A provisão vai chegar com o que você tem na mão. Não cuspa em cima dos 5 pães e 2 peixes. É daí que vai sair a provisão. É desse lugar que vai sair. Em nome de Jesus, leve isso com você. A terceira coisa para a gente caminhar para o nosso final: toda provisão requer organização. Como anda o seu coração? Tem que colocar em ordem. A palavra do Senhor diz que André chegou. Jesus está aqui, o menino. Só tem esses pãezinhos aqui, esses peixes. Serve para nada. Alimentar esse povo serve para nada. Jesus olhou para ele. Você leu comigo. Jesus olhou para André, olhou para os discípulos e disse o quê? Mande o povo começar a se assentar. 20.000 pessoas. Aí tem um registro muito bacana. Marcos, lembra que os 4 escreveram a mesma história? Aí Marcos, ele traz um detalhe interessante. Ele diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e em grupos de 50. Quer viver milagre de provisão? Em nome de Jesus, cuidado com as respostas que você tem dado a Deus. Não despreze o que você tem nas suas mãos. Os 5 pães e os 2 peixinhos, não despreze. Segundo, ou melhor, terceiro, organize o seu coração. Jesus foi lá, ó, senta todo mundo. Agora começa a dividir o povo em grupos de 100 e em grupos de 50. Eu não quero tumulto aqui não. Eu não quero ninguém correndo aqui, pisoteando um ao outro com fome, querendo pegar pão, querendo pegar peixe, desesperado, não. Senta. 100 aqui, 50. 100, 50. 100, 50. Foi, sentou todo mundo, está tudo organizado. Pegou o pão e abençoou. Agora começa a distribuir nos grupos. E os discípulos começaram a fazer a distribuição de todo o alimento. Quer viver provisão de Deus? Quer viver milagre? Coloca o coração em ordem. Organiza aqui, ó. Aqui. Isso é para a sua vida, é para mim, isso é para a igreja. Pensa aqui comigo. Vão fazer 8 anos que eu estou aqui. Vamos voltar à fita. 8 anos atrás, eu chegando aqui com Luciana, Juju 6 meses no braço, bem pequenininha, Maria pequenininha, e a gente chegando aqui. Aí vamos supor que naquela época lá, está ficando velho, quando o cara começa a falar de época é porque é velho. Naquela época, né? Assim que eu cheguei aqui, bem pouquinha gente na igreja, a igreja é diferente. Supor. Aí chega uma pessoa, pastor, eu vim assistir o culto aqui, e assim, pastor, Deus moveu meu coração, e aí eu fiz um voto com Deus, pastor, e assim, Deus mandou eu ofertar essa igreja R$1 milhão. Já imaginou isso há 8 anos atrás? Para que ia servir esse dinheiro? Nada.
Nada. A gente não tinha organização, a gente não tinha propósito, não servia para nada. Filhão, filhona, anote essa frase aí com você, anote. Toda provisão de Deus sem direção só gera confusão. Se Deus manda R$1 milhão, há 7 anos atrás tinha tido morte. Cadê o dinheiro, pastor? Cadê o dinheiro? Cadê? Eita, foi para onde? Pagou, não sei o que, foi o que e tal. Ai meu Deus, desviaram o dinheiro. Ai Jesus, aquilo outro. Acabava. Foi o que Deus fez? Mandou a multidão, mandou o lugar. Aí agora Ele está multiplicando os pães e os peixes. Estou falando da igreja. Agora, bonitão, deixa eu falar para você. Bonitona, deixa eu trazer uma palavra para a sua vida. Sabe por que a provisão não chegou ainda aí? Porque seu coração está desorganizado. Tem casal aqui que, se Deus liberar a provisão hoje, eles correm o risco de separar. Porque o coração está em ordem. Não está em ordem. Tem gente que não tem condição de receber um carro. Feliz quando andava a pé, mas de chuva, sol quente, andava de mãozinha dada na rua, coisa mais fofa do mundo. Aí ora, chora, aí Deus vai e manda um carro, e quando chega o carro, confusão. Chegou o carro, confusão. A mulher não pode dirigir, aquela briga toda, para entrar dentro do carro tem que bater os pés de lá de fora. Aí a mulher quer vir para a igreja, aí agora o cara não quer mais vir para a igreja, o cara quer ir andar, quer ir para Mossoró, quer ir para Natal. Confusão. Provisão sem direção, confusão. Pastor, meu sonho é numa casa na praia. Qual é o nome dessas praias aqui? Redonda, não. Rosado, né? Rosado, Ponta do Mel. Meu sonho, pastor, era uma casa ali. Meu sonho, pastor, é um apartamento em Natal, na capital, para mim ir. Provisão sem direção gera confusão. Aí Deus dá a casa na praia, Deus dá o apartamento. Aí daqui a pouco a esposa chega e diz: filhão, vamos para a igreja. Ô amor, estou querendo tanto ir para a nossa casinha na praia. Ah, então vou para casa na praia só porque eu vou para a igreja. Eu vou mesmo. Desviado. Provisão sem direção é confusão. Confusão. Por quê? Porque seu coração não está em ordem para receber a provisão de Deus. De Deus. Aqui, ó. Hoje é uma noite de você pedir ao Senhor: Senhor, dá uma organizada aqui. Dá uma organizada aqui, Senhor. Porque eu acho que a gente ainda não tem a nossa casa como casal, porque aqui está desorganizado. Eu acho que a gente dá um passo à frente e 2 para trás, porque aqui está desorganizado. É só o Senhor liberar isso aqui, que a gente começa a discutir, que a gente começa isso, que a gente começa aquilo. Provisão sem direção, confusão. Peça a Deus para dar uma organizada aqui, ó. Estou por ver Jesus olhando para os 12, 5 pães e 2 peixes, todo mundo desconfiado, olhando um para o outro. O que é que ele vai fazer agora? O que é que ele vai fazer? Senta todo mundo, divida em grupos de 50 e de 100, porque o negócio tem que ser organizado. Organize, irmão. Organiza a sua vida, organiza a sua casa, porque o milagre da provisão vai chegar. E aí eu tenho algo a lhe dizer. Sem tempo mais para nada, os meninos do louvor subam, senão eu não vou parar de falar não. Quando o povo do louvor sobe, porque o pastor tem que parar, né? Ou senão, quando você não diz amém, aí o pastor para. A palavra fala que depois que Jesus abençoou, eu prometo que eu paro aqui, gente, para você
e comer sua pizza que Deus vai prover hoje. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado e diga: você é um menino dos 5 pães e 2 peixes. Ei, essa foi boa, só. Eita, olha aí, é você, irmão, o menino dos 5 pães. Oh, glória, Deus vai prover hoje, vai multiplicar hoje. A pizza vai ser em dobro hoje, hein? Olha a bênção. Mas, gente, a palavra do Senhor fala que quando Jesus deu graças e multiplicou os pães e os peixes, e os discípulos começaram a distribuir no meio de todos os grupos, de 50 e de 100, Jesus olha para os discípulos e pergunta: aí, todo mundo se alimentou? E os discípulos disseram: Senhor, todo mundo se alimentou. Todo mundo está farto? Está. Jesus olha para os discípulos e diz assim: recolham tudo que sobrou, porque eu não quero que nada seja desperdiçado. Nada seja desperdiçado, nada. Eu prometi no culto à tarde que depois eu escrevo uma pregação só sobre isso. Vou prometer a vocês também, porque pense como à tarde o meu coração ficou incomodado quando eu comecei a falar sobre isso. Desperdício. Desperdiçar algo já é ruim, mas para mim se torna pior na vida de um crente quando ele desperdiça uma provisão de Deus. Jesus olhou para os discípulos e disse: eu não quero que nada seja desperdiçado. Não pode ficar um pedaço de pão no chão. E a palavra diz que os discípulos juntaram 12 cestos cheios do que sobrou, mas nada foi para o chão, nada, irmão. Como pai, Luciana como mãe, a gente foi criado da mesma escola. Nesse sentido a gente foi. Eu fico mal, fico agoniado quando às vezes uma filha minha deixa comida no prato. Eu fico, porque eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado que isso é pecado, entende? Eu fui ensinado assim, eu fui programado pelo meu pai e a minha mãe assim, que é pecado. Então quando isso acontece na minha casa, eu fico mal, de ter que pegar o pratinho de uma delas lá, ir para aquele cestinho que fica em cima da pia da cozinha e ter que colocar comida ali dentro. Irmãos, é uma coisa tão neurótica que enquanto eu estou colocando, aquele incômodo no coração em saber que tem uma criança que não está comendo naquele momento. Desperdício. Jesus olhou e disse o quê? Eu não quero que nada seja desperdiçado. Nada. Agora vamos aplicar isso na nossa vida, irmão. Irmão, não desperdice não. Não desperdice em nome de Jesus a provisão que Deus está lhe dando. Não afaste a bênção de Deus da sua vida. Não desperdice momentos que Deus lhe dá, criatura. Não desperdice a sua comunhão na igreja. Não desperdice o seu ministério. Não desperdice o tempo com sua família. A gente desperdiça, nós somos especialistas em fazer isso. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas quantas vezes a gente sai para comer uma pizza e termina em confusão. A gente consegue desperdiçar um momento de comunhão. Essa mesa aqui, ela é usada para pregação, mas se essa mesa fosse usada para comida, eu aqui, Luciana aqui, Maria aqui e Juju aqui, mesa é lugar de comunhão, é de ter tudo em comum. Mas nós conseguimos desperdiçar isso aqui, ó. Quantas vezes você já se organizou para fazer uma viagem?
sonhou, guardou dinheiro, guardou um cartão. Ao invés da viagem ser uma bênção, a viagem volta como uma tribulação. Por quê? Porque você desperdiçou um momento tão precioso. Eita, irmão, como tem crente desperdiçando a bênção de Deus. Como tem pessoas que desperdiçam palavras. Você vem para o culto, Deus fala com você, você desperdiça momentos com o Senhor. Faça isso não, gente, porque a cobrança, quando vem no nosso coração, ela vem de forma violenta. Então, em nome de Jesus, hoje não é noite para desperdiçar, hoje é noite para juntar todos os pedaços, e colocar num cesto e levar para casa.